E olha só, você já viu que o programa de hoje ele tá com uma temática, Dia dos Namorados, e o assunto de agora ele tem muito a ver com amor, porque uma das fases mais lindas que uma mulher vive é a gestação. Afinal de contas, tem coisa mais maravilhosa do que poder gerar uma vida dentro de si? Muito especial, não é mesmo? Mas é muito comum também que nesse momento as grávidas passem a sentir algumas dores, alguns incômodos. E mesmo que elas sejam naturais e passageiras, elas acabam incomodando o dia a dia ali da grávida e lidar com elas requer cautela para não prejudicar as mamães e os bebês. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho dessas dores que acontecem durante a gestação e quando elas passam a ser preocupantes. E quem vai conversar com a gente é a anestesiologista e especialista em dor e acupuntura, doutora Jamile Pereira. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Olá, Carol, tudo bem? Oi, Léo. Muito obrigado, viu, doutora? A gente já estava batendo um papo aqui antes, né, doutora? Porque... Trocando figurinha. Porque gestação não faltou em casa. Em casa tivemos bastante gestação. Exatamente. Doutora, eu estava vendo um estudo esses dias que a mulher, ela muda cerca de mais de 60 lugares no corpo em relação à gestação. Exatamente. De dores, de algo que aumenta ou que diminui, o paladar que perde às vezes, ou que aparece, Exatamente. ou vontade, desejos. Qual que é o mais comum, assim? É um período muito louco, né? Muito louco mesmo. São muitas mudanças anatômicas, então para acomodar, para gerar, né, como você falou, uma coisa tão bonita, que é gerar uma vida. Então tem mudanças anatômicas e fisiológicas, mudanças hormonais, né, que acontecem nesse momento. A gente fala muito da parte boa. Mas a gente também, às vezes, eu vejo que não é muito falado e às vezes as gestantes chegam como se fosse uma coisa diferente. Nossa, eu tô sentindo dor, eu achava que era só, né, só flores e coraçõezinhos, mas não. Esse período é um período dessa adaptação que gera muitas dores, essas mudanças que você falou. Então, a gestante, ela cresce a barriga, né, aquela mudança postural, muda o centro de gravidade. Então, por exemplo, com o peso da barriga, a barriga puxa para frente e você naturalmente puxa para trás. Então, faz uma lordose, então a coluna ela fica... Começa aí já. Exatamente, já faz uma alteração na coluna. O pescoço, ele dá uma tensionada para, tipo assim, uma posição assim, sabe aquele andar de pato? Sim, não sei o que falam. Então, tem também esse andar, abre um pouco, alarga aqui um pouco o centro, né, para você abrir um pouquinho mais, para você conseguir se estabilizar. Então, além disso, tem afrouxamento dos ligamentos. Então, a progesterona e a relaxina, que são hormônios produzidos, né, no corpo lúteo, na placenta, né, nesse período de gestação, eles amolecem. Tudo isso para passar pelo bebê pelo canal. Então, a região, respondendo a sua pergunta, a região que mais sofre, região da coluna. Então, além de tudo isso, quando a gente tem nós agora nessa postura, a gente se sustenta pelos músculos paravertebrais, né, a coluna, e também os músculos abdominais. A gente sempre fala muito aqui, né, do abdômen. Na gestante é o contrário. Pensa que o músculo ele vai se afastar e vai amolecer. Então ela não tem essa força abdominal. Então ela vai sobrecarregar muito a coluna. E além disso, a parte da cintura sínfise pélvica, né? A sínfise pélvica é uma área, mas esse assoalho pélvico é uma área que sofre muito. Então tem afrouxamento dos ligamentos, tem alongamento, até a região da vagina, ela tem que ficar mais alongada. Os músculos daqui, né, os ossos daqui também, eles sofrem então tem muitas dores nessa região também, né? A gestante, ela tem que estar muito consciente do seu corpo. É um período onde você tem que saber que essas mudanças estão presentes e o que você tem que fazer com isso, né? E quando as dores elas começam a não ser tão comuns e elas viram preocupantes até para a saúde do bebê e da mãe? Com certeza, isso aí a gente chama de sinais de alerta. Então, quase sempre essas dores elas são passageiras, momentos. Então, por exemplo, a dor na coluna da gestante é uma dor mais baixa, então aqui na região sacral, né, mais baixa. É uma dor que ela pode irradiar aqui para a parte do bumbum e das coxas, aqui na parte posterior. É uma dor que ela não tem uma duração contínua. Então, se uma dor é muito persistente, se uma dor ela é progressiva, ela já é preocupante. Se essa dor vem associada a febre, né, a dor associada aqui na região do abdômen, na barriga, por exemplo, cólicas, associada a sangramentos via vaginal, ela é preocupante. Se essa dor ocasiona perda de força,
Então você não consegue andar, está cambaleando, está fazendo de uma forma diferente, ela é preocupante. Se ela muda de padrão, ai doutora, eu sempre senti uma dor aqui na mão, que às vezes pode acontecer, uma compressão de alguns nervos, mas aí agora essa dor está me fazendo acordar, essa dor está... Isso é preocupante. Então, tudo isso, ainda mais nesse momento onde a gente tem a preocupação do feto, né, de levar medicamentos para o feto, também essa automedicação é extremamente importante. Eu sempre falo para a gestante, pergunta para o obstetra que está acompanhando, vai em um médico especialista em dor para poder ver o que pode fazer, né, o que pode tomar e também prevenir, né? E doutora, você falou da questão que a mulher, que a grávida, ela perde um pouco do seu senso de... Do centro de gravidade. Centro de gravidade. É muito preocupante isso também, né? Principalmente no final da gestação, as grávidas caem bastante em relação a isso. Bastante. E é muito perigoso, né? Muito perigoso, exatamente. Então, é como se você estivesse carregando, tem até surgiu agora uma trend que estava botando o homem para carregar a melancia. E aí todo mundo preocupado, porque é exatamente isso. Como são 9 meses, né, 40, 42 semanas de adaptações, a gente não vai percebendo isso, né? Sim. Então, essa orientação, por exemplo, no levantar, você não pode levantar, a grávida não vai trocar de roupa, por exemplo, em pé, porque ela pode desequilibrar. Então a gente dá orientações simples. Quando você for levantar, abre bem a perna, apoia, usa o apoio de mão para você levantar. Quando for se trocar, senta, né? Evita de fazer sentado. Se for fazer alguma atividade física, tem um acompanhamento, né? Tem ajuda. Evitar coisas que sobrecarregam muito, que coloquem muita força na barriga, porque você não tem mais a mesma força que você tinha antes. Ao carregar peso, pede ajuda, né? Não dá para poder sair querendo fazer tudo que você fazia, subir escada, né? Aquela coisa na época que tá montando um quartinho, as mães ficam tudo louca, quer trocar lâmpada, exatamente. Então, pede ajuda, aceita ajuda. Calçado, Léo, também. Calçado é uma coisa que as pessoas... Evita salto alto, salto agulha. Se for usar um salto, 3 centímetros, saltos mais grossos, para poder dar um pouco dessa estabilidade também, né? Então, tem muitas dicas aí que a gente pode fazer, às vezes, para as mães, principalmente em primeira viagem, né? Que às vezes nem conhecem, né? Nem sabem, né? Super interessante. A gente tem um depoimento aqui, doutora, um depoimento da Juliane Marques, que vai contar como tem sido aí a sua primeira gestação. Vamos acompanhar. Olá, boa tarde. Eu me chamo Juliane, tô grávida da minha primeira gestação, da Maria Aline, que vem por aí já, né? Amanhã eu completo 7 meses de gestação e eu fui convidada para vir aqui falar um pouquinho dos desafios, das dores que vieram, né, com essa nova fase na minha vida. E no começo, eu acredito que como toda gestante, a maioria pelo menos, né, teve desafios ali com enjoo, tontura, né, o mal-estar. E depois de um tempo, por eu não conseguir beber tanta água por conta dos enjoos, vieram as dores de cabeça muito forte, né? Então eu identifiquei a falta da água, né? Então tentei beber mais água, mas era realmente bem difícil. A princípio, o médico não me autorizou a praticar nenhum exercício físico, porque eu já não praticava antes, né? Então eu não fui autorizada a praticar exercício físico, mas que eu poderia fazer hidroginástica, né? Qualquer outro exercício na água, né? Porque por conta da falta de impacto, né? Que a água traz. Então eu poderia fazer, mas a partir das 14 semanas, que, né? Eu busquei fazer para estar mais ativa também, né? Então a hidroginástica me ajudou a ter mais qualidade de vida. Agora na gestação, também trabalhando ainda, né? Então, me ajudou a sentir menos dores de cabeça. Depois, né, graças a Deus, consegui beber mais água, né? Os enjoos passaram. Mas a hidroginástica ajudou. Grande Julie, obrigado, querida, pela participação. Um beijo pra Julie, que é da produção lá do Sabor de Vida, é super gente boa ela. Um beijo. E doutora, ela disse ali da hidroginástica, que ajudou e tudo mais. A mulher que é saudável, que tem uma alimentação boa, que faz exercícios, isso evita que ela tenha dores durante a gravidez? Ou mesmo a mulher que é saudável, ela pode passar por momentos de dor durante a gravidez? É uma ótima pergunta, né? Existem fatores que reduzem a chance de você sentir dor. Então, uma pessoa que já era ativa, que continua praticando atividade física, e isso inclui outras, hidroginástica, né? Você movimentar o seu corpo, pilates, né? Elas previnem, sim, dor nas costas, né? A associação aí também com a dor no assoalho pélvico, então previne. Mas
você pode ser uma pessoa ativa, fazer todas as atividades e mesmo assim você ainda sofrer com dores. E aí é o momento ainda de você procurar um especialista, porque às vezes algumas adaptações, algumas mudanças na prática, como que você faz, né? Até porque às vezes essas mudanças anatômicas, a pessoa já fazia, chegam muitas mulheres, mas doutora, eu já fazia tudo isso e agora eu não estou mais conseguindo, vem com essa queixa, exatamente, porque essa adaptação é necessária. Então, atividade física, manter-se em movimento, né, facilita muito e reduz, sim, né, as dores durante a gestação, né. Doutora, temos uma grávida aqui. Eu vou pedir para a Ingrid entrar. Por favor, Ingrid, vem pra cá. Ingrid, muito bem. Vamos levantar aqui pra gente auxiliar. Ingrid, por favor, doutora, vamos mostrar pra Ingrid. Tudo bem, Ingrid? Como é que você tá? A Ingrid, que também é responsável por esse cenário maravilhoso aqui, ó, junto com a equipe dela. Ingrid. A gente estava conversei um pouquinho com a Ingrid, então a gente tem na gestação várias fases, né? Uhum. Então as dores, elas acontecem em momentos diferentes, né? Nós temos o primeiro trimestre, que são as mais comuns, as contrações, aquele desconforto abdominal, o enjoo, como a Julie falou, né, também, que acaba falando para o paciente, chega totalmente desconfortável, ela não tá se reconhecendo ali, né, no corpo, né? No segundo trimestre, né, como que é o caso da Ingrid, que já tá, né, com 27, né, isso, Ingrid? 27 semanas, já tem o volume abdominal, já começa as alterações, né, que aí são as dores lombar, do assoalho pélvico. Quando chega no terceiro trimestre, isso se reforça mais ainda, né? E aí podem ter as dores da pressão, uma dor na síntese púbica, umas fisgadas, né? Tanto na região, que pode ser na região das costas, pode ser na região da vagina mesmo, também pode ter umas dores fortes, pode ter aquela sensação de pressão que a paciente fala assim, doutor, eu acho que vai nascer. As contrações de treinamentos, né? Que podem ser um pouco dolorosas, que fazem às vezes acordar, precisa às vezes. Sim. E a gente dá algumas dicas assim de, por exemplo, compressas quentes, descansar, né? Deitar numa posição de lateral, né? Quando for dormir, coloca um travesseiro no meio. Tem várias dicas que a gente pode ajudar. Inclusive atividades, exercícios, né? Que a gente pode também ajudar, né? Só fala pra gente, menino ou menina? Fala pra galera. Menina, como vai chamar? Linda, das opções em casa, eu te falei, né? Das opções em casa era a Liz, né? Lindo, vamos mexer com a Liz, então, vamos, né? Isso aí, vamos fazer a gente pode atuar em alguns de mobilidade. Aqui, muitos exercícios, assim, para gestante, eles são feitos em posição deitada, né? Que é mais confortável, que não sobrecarregue tanto também a região lombar, né? Então, evitar um colchão muito mole, por exemplo, né? Faz em região um pouquinho mais firme, né? Acho que pode soltar. Pode fazer em região mais firme, mas aqui a gente vai adaptar. A bola é um exemplo, mas que também pode ser feita em cadeira, né? Legal. Do final, aí no segundo para o terceiro trimestre, a gente tem muito esse treino de mobilidade pélvica, onde a gente vai começar a fazer movimentos tanto para relaxar essa região posterior aqui, né? E também aumentar essa mobilidade, né? Que é um exercício muito simples. Pode sentar, Ingrid. Você pode sentar na bola. Abre bem a perna, exatamente, apoia bem, exatamente. E você vai fazer um movimento para frente e para trás. O importante é você mexer bem, você vai fazer empurra e fazer como se tivesse... Isso, Ingrid, muito bem. Então, para frente e para trás. Abre um pouco mais aqui para frente, assim. Isso, para você dias, apoiar. Doutora? Todos os dias. Tá. Você pode fazer esse movimento 12 vezes, para um pouquinho, faz mais 12 vezes, com ciclo de 4 vezes repetições, né? Esse movimento. Pode fazer na frente do espelho, eu acho que é interessante, porque você consegue ver bem esse movimento. Quando você faz esse movimento para frente, você vê que você relaxa essa região das costas, você abre, né? Então você pode fazer esse movimento bem profundo, exatamente. O outro movimento é circular, onde você vai fazer com a bola, deixar ela deslizar e fazer movimento. Lembrando de mexer bem, exatamente, como se fosse um rebolado, né? Vamos mexer com a Liz aí. Vai rebolar você. Esses exercícios, vai dar certo. Doutora, eles ajudam para aliviar as dores, mas eles têm alguma influência no momento do parto também? Exatamente. Existe uma fisioterapia pélvica, né, que você pode procurar um especialista, onde ele atua, né, ensinando alguns exercícios que vão sim melhorar essa flexibilidade do assoalho pélvico, que é muito interessante para as mães que querem ter parto normal, mas também para as mães, né, que não optam, né? Por quê? Porque a gente tem essa incontinência urinária que pode acontecer
acontecer. Essa pressão, né, da barriga, do peso, ela pode ter perdas, né, de urina, às vezes durante a gravidez e também no depois da gravidez, né? Então, esses exercícios fazem também que atuam com contração, fazem atuar tanto na musculatura pélvica, mas também na mobilidade, que é muito interessante também, né? Aí, doutora, não tem a bola. Tem uma cadeira. Como é que eu faço o exercício na cadeira agora? Na cadeira você vai sentar também na ponta, pode sentar também. Mas aqui na pontinha. Exatamente. E você vai ver, Ingrid, se você abrir bem a perna, você vai ver que você vai conseguir também fazer esse mesmo movimento. A bola, ela dá o balanço, que acaba facilitando. Então, algum também bota em frente da televisão, mas se você não tem, você pode fazer, exatamente. Você relaxa, exatamente, para frente e para trás. Você pode, ensinam também a fazer aquela contração, como se estivesse prendendo o xixi na hora que você coloca para dentro também, né? Que aí a musculatura mais interna, você começa também a praticar, exatamente. E aí tem muitos outros movimentos que podem ser feitos deitado, que aí com o auxílio, né, que aqui a gente consegue, e com a ajuda de um profissional você aprende muito também, né? Lembrando que eu nunca deixo de falar, a gente fala muito da gravidez, mas a gente tem que lembrar das mamães do puerpério, porque depois que nasce, ainda tem o edema, né, aquela retenção de líquido que acontece, ela pode causar outras dores, né, também. Ela pode comprimir alguns nervos, então muitas mães ou gestantes no final da gravidez podem ter cãibras, né? Podem ter aquela sensação de formigamento, que a gente chama de parestesia, tanto em membros inferiores. Algumas falam, nossa, doutora, eu tô tendo muita cãibra na panturrilha. Isso pode ser dessa retenção hídrica, fazendo com que o nervo fique ali, né, estimulado. E também alteração aqui, edema no nervo mediano, que a gente chama de túnel do carpo. É uma coisa que é muito raro falar e é muito comum, até 30%, algumas das mulheres, é uma porcentagem alta, podem ter em algum momento essa dor aqui na região. Que é uma dor que pode ter com mulher dorte, então depender da atividade que a mãe que faça, né, da profissão, pode acumular. Então é uma dor que dá um formigamento, que às vezes a pessoa tem que sacudir, incomoda bastante. E também do posicionamento da amamentação. É muita coisa para falar, né, Léo? Se deixar... né, doutora? Eles falaram assim, pode falar. Eu falei, não manda falar, né? Cada corpo, cada mulher, cada gestação é de uma forma. Exatamente. E exatamente as dificuldades, né, de cada mãe, o formato do seu corpo, o que vai ser? Você vai ter um parto normal? Foi um parto cesáreo onde você vai amamentar, você sofreu com a amamentação, aquela posição, o bebê é grandinho, um gordinho, o bebê é mais magrinho, que você também tem a posição. São muitas peculiaridades que um olhar individualizado, assim, né, com um profissional, pode fazer muito diferente, né? Então, você que está gestante e acha que, nossa, eu estou sofrendo, ninguém nunca falou disso, é muito comum mesmo, né? A gente precisa mandar essa notícia para o nosso cérebro que ele está mudando, né? E que a gente tem aí que se adaptar, né? Muito bem, muito obrigado. Ingrid, muito obrigado. Obrigada, Ingrid. Obrigado, viu? Demais. Obrigada, doutora Jamile. Vou passar os contatos aqui da doutora. O WhatsApp é o 11 979 7230 8525 e o Instagram anestesia_e_dor. Exatamente. Muito obrigado. Obrigada, doutora. Ingrid, muito obrigado, viu? Foi ótimo. Além disso, né, doutora, tem a tal da amamentação também, da contração do útero, que não é fácil. São muitas coisas, Léo, são muitas coisas.